Olá, sejam muito bem-vindos na nossa aula de hoje. Nas nossas aulas, você vai aprender a se tornar um psicólogo referência na área da neuropsicologia e aumentar o seu faturamento mesmo sendo iniciante. Se você não me conhece, eu sou a psicóloga Daiane e atuo na neuropsicologia. E na nossa aula de hoje, você vai aprender estratégias para perder a insegurança durante a avaliação. Eu vou mostrar para vocês algumas maneiras práticas para você fazer uma boa avaliação neuropsicológica. Isso é importante para você fazer um bom diagnóstico e seus pacientes te indicarem para outras pessoas. Colocar essas estratégias em práticas é o que me faz ter maior segurança para realizar uma avaliação e ter sempre pacientes me indicando para outras pessoas. Alguns profissionais se sentem inseguros na hora de realizar a avaliação devido a alguns motivos, como, por exemplo, ficam presos a determinados roteiros, não sabem que instrumentos usar, se embasam somente nos dados quantitativos, dentre outros. Por isso, eu vou trazer aqui algumas coisas importantes para vocês saberem na prática como realizar uma boa avaliação e você se sentir seguro na hora de fornecer o seu trabalho. Então, o primeiro ponto super importante é fazer um bom levantamento dos dados do paciente, né? O histórico, história de desenvolvimento, histórico acadêmico, de comportamento, né? Então, isso é a primeira base ali importante para você conhecer quem é a pessoa ali que você está avaliando, tá? Um segundo ponto que eu acho, assim, essencial também é fazer uma boa observação. Então, muitos profissionais perdem isso de vista, né? Como eles ficam muito presos ao dado quantitativo, esquecem de fazer uma boa observação, né? Das características dessa pessoa. Então, ver ela ali no seu ambiente, como que é o primeiro contato dessa pessoa com você, se ela tem iniciativa, qual o aspecto das expressões faciais, da aparência, os interesses que ela apresenta ali no seu ambiente, a forma dela se expressar, dela se colocar. Muitas vezes vai ser importante fazer observação dessa pessoa no seu contexto natural, que pode ser, por exemplo, se for criança na escola, né? Então é um dos ambientes que eu acho bem ricos de informação, que você consegue ter uma amostra ali do comportamento daquela pessoa, tá? Ou, né, também por vídeos. Tanto de crianças, adultos, é importante solicitar vídeos para a família, para aquela pessoa, tá? Então, isso é um aspecto bem interessante para você conseguir captar outras informações. Então, por isso que a gente fala de avaliação neuropsicológica, não é somente o dado quantitativo, nem sempre, não é só a psicometria, não é os dados ali dos testes que vão nos dar as informações assim mais importantes. O terceiro ponto é você ir corrigindo os testes durante o processo da avaliação. Então, tente não deixar tudo para o final, vá corrigindo durante o processo da avaliação. Então, fez uma parte, corrija, veja as dúvidas que ficaram, né? O que está gerando indagações, né? E que você precise, às vezes, acrescentar algum outro instrumento para você conseguir ter maior clareza sobre aquelas informações ou as dúvidas que ficaram. Averiguar possíveis variáveis de interferência durante a avaliação. Então, eu costumo sempre perguntar para a pessoa que veio, né, se ela dormiu bem, se ela se alimentou adequadamente, se teve alguma coisa que interferiu ali naquele dia. Outra coisa super importante, gente, é a gente averiguar possíveis interferências ali no processo de avaliação para tentar eliminar maior número possível de variáveis ali que influenciem. Como, por exemplo, a gente conversar com o paciente sobre a questão do sono, a alimentação, né, dele, possíveis doenças, dores ali do dia, por exemplo, uma dor de cabeça, um mal-estar, ou alguma questão emocional ali que tem interferido para ele naquele dia, né? Então, alguma questão, né, uma situação difícil que ele está passando naquele momento. Então, são todas questões importantes que a gente precisa investigar, né, na sessão ali, se teve algo que ele passou e que pode ser uma interferência no processo da avaliação. Inclusive, se ele está passando por questões emocionais, né, uma depressão, uma ansiedade, se ele está fazendo uso de medicação, a medicação pode interferir sim de forma significativa ali no funcionamento da pessoa,
né, ou da criança. Então, são todos aspectos que a gente precisa estar atento e investigar se isso está acontecendo. Inclusive, às vezes, algum subteste que a gente vai aplicar com a pessoa, ela fica muito nervosa, muito ansiosa. Então, eu sempre pergunto, você se sentiu ansiosa para fazer esse teste? Como que foi para você? E aí a pessoa fala assim, não, né? Teve pessoa que chegou para mim, nossa, minha mão tá suada, ó, tá pingando suor de tão nervoso que eu fiquei durante esse teste. Então, isso é um aspecto super importante, tá? Outra coisa que a gente precisa ter em mente é para fazer um bom rapport. Então, criar vínculo, conexão com a pessoa já na entrevista inicial, no início da avaliação, acolher, fazer esse acolhimento, ser humanizado ali, né, na hora de você tratar a pessoa, então, não julgar, trazer as dificuldades, acolher essas dificuldades. Então, quanto mais a gente se colocar numa posição de ajudante ali mesmo, né, mais a pessoa vai se sentir confortável com a experiência. Então, ela sentir que ela está sendo ouvida, que ela está sendo entendida nas suas questões, nas suas dificuldades. Se a gente já chega questionando, batendo de frente, não, mas não é isso. Ah, não, mas isso não é bem assim, né? Então, a pessoa não vai se sentir acolhida por você, tá? E esse acolhimento é essencial para a pessoa ter uma boa experiência durante o processo de avaliação, porque ela veio para você porque ela está precisando de ajuda, tá? Então, tem ali um sofrimento acontecendo. Inclusive, é importante a gente fornecer essa conexão com o paciente para motivar o paciente ali no desenvolvimento da avaliação, tá? Então, muitas vezes, durante um teste, a pessoa não tá se sentindo bem, tá frustrada com o seu desempenho. E aí, se você acolhe, né, dá essa humanização, né, incentiva, faz a pessoa conseguir retornar, né? Então, já aconteceu, por exemplo, da pessoa, né, se sentir mal, querer desistir, e a gente, olha, dá um intervalo, vamos fazer uma pausa, tá tudo bem, não tem problema, o que você tá sentindo? Então, quanto mais a gente poder fornecer esse acolhimento, mais a pessoa vai conseguir se sentir segura ali com você e ter uma experiência positiva, tá? Então, e com isso, né, a gente traz a questão do levantamento das expectativas do seu paciente. O que ele espera com essa avaliação, né? Por que é importante? Quais as maiores preocupações que ele tem? Por que aquilo é significativo, tá? Então, e te dá a oportunidade de você explicar o que a avaliação pode fornecer para ele. Então, você está conseguindo fornecer uma explicação, né, para ele sobre o que significa a avaliação, quais as características, os objetivos, o que você vai poder trazer para ele. Então, isso também vai te dar segurança e também para o seu paciente. Então, quanto mais seguro o seu paciente estiver, mais você vai se sentir seguro. Outro ponto importante é você ser autêntico e sincero com o seu paciente. Então, muitas pessoas vêm para a supervisão com muito medo, né? Meu paciente está desafiador, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, o que eu faço? Né? Eu sempre trago para eles, olha, descreva isso no seu relatório, né? Descreva os comportamentos que você observou, quais foram as suas facilidades e dificuldades durante a avaliação, né? Então, isso é um aspecto importante e que, inclusive, vai direcionar os encaminhamentos que você acha importante. Olha, então isso que eu percebi, é importante a gente primeiro trabalhar isso com a criança, né, ou com a pessoa, para daí a gente conseguir ter uma conclusão melhor sobre o paciente, mas por isso é que ela precisa ir para tal acompanhamento, tá? Então seja autêntico, seja sincero com o paciente, porque ele vai se sentir acolhido, ele vai entender que você está relatando o que apareceu para você, tá? E isso também te dá segurança, porque aí você fica tranquilo de que, poxa vida, né, eu tô dando o meu melhor aqui, eu tô fornecendo realmente o que eu observei, as facilidades, as dificuldades. Outro aspecto importante, então, que tem relação com isso, é descrever os comportamentos. Aquilo que você observou, descreva. Olha, né, a criança foi colaborativa, ela foi calma, ela foi comunicativa, ela foi muito fechada,
se mostrou muito ansiosa, muito insegura. Então, isso é um ponto bem importante porque vai dar uma informação super importante para aquela pessoa e para você na hora de você fazer uma leitura junto com a interpretação dos resultados quantitativos. Fazer uma avaliação dos aspectos emocionais e de personalidade. Muita gente esquece o quanto isso é importante. Inserir, né, uma avaliação, questionários ou atividades projetivas, enfim, para avaliação do aspecto emocional e de personalidade. Isso vai ajudar a fazer um diagnóstico diferencial. Outro ponto é buscar casos na literatura. Isso também vai fazer você ter um raciocínio melhor e entender, puxa vida, esse caso está parecido com esse paciente que eu estou analisando. O que tem relação ali dos comportamentos, das características. Ter um embasamento no DSM, isso também tem sido assim, algo extremamente relevante na hora de você fazer a descrição de um sintoma e o que leva a esse sintoma, tá? Porque um sintoma, gente, pode ter diferentes causas. Então, quando a gente tem ali um embasamento, né, do DSM, a gente consegue entender o que tem a ver com um diagnóstico ou com outro. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem aí o diagnóstico de autismo, né, que está com bastante informação na mídia, que é extremamente importante, só que as pessoas estão se deixando levar por características que não é o primordial na hora da gente fechar o diagnóstico, né? Então, claro que tem aí sintomas, né, de questões sensoriais, comportamentos repetitivos, interesses, né, restritos, mas quando a gente vai olhar para o DSM, a gente vai ver quais são as características primordiais ali para fechar esse diagnóstico, tá? Então, quando a gente tem esse embasamento, ajuda a gente a conseguir fazer uma análise e diferenciar. O próprio DSM traz lá os aspectos de diagnóstico diferenciais, o que um diferencia do outro. Então, quando a gente consegue fazer essa análise, ajuda muito na hora da gente fazer essa leitura, tá? Outro ponto que eu trouxe sobre a importância, né, dos questionários, enfim, mas a gente precisa ter uma cautela, porque questionário é um instrumento de autorrelato, tá? Ou o relato de um informante. E nem sempre o relato do informante ou o autorrelato ele é preciso, né? Uma pessoa pode não ter uma boa metacognição, né? Isso pode não estar preservado, ela está relatando coisas que não é aquilo que a gente está observando, tá? Então, às vezes, de pais virem, né, uma negação em relação a alguns comportamentos da criança e não identificarem coisas que você está observando, tá? Então, o questionário, ele é importante, sem dúvida, mas ele vai ser como um rastreio para a gente fazer um levantamento das informações e que a gente vai ter que analisar comparando com as nossas observações. Então, ter essa cautela também é super importante para nos dar segurança. Buscar supervisão e atualização constante. Não tem como, gente. A gente só vai se sentindo mais seguro com a experiência. Enquanto a gente não tem essa experiência, a gente vai precisar desse olhar de um profissional mais experiente para nos auxiliar e ter essa atualização constante. Então, investir em cursos mesmo que nos ajude a ter um entendimento maior sobre algumas nuances que a gente vai precisar tendo um repertório maior. Então, o último ponto importante que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a devolutiva. Então, é essencial a gente fazer uma devolutiva assertiva. O que é essa devolutiva assertiva? A gente realmente responder as perguntas que aquela pessoa trouxe para a gente. Então, trazer sobre as características que foram observadas, as potencialidades e as dificuldades, como que a pessoa vai poder lidar com essas dificuldades, fazer uma breve orientação. Não vai dar para na devolutiva, né, fazer uma super orientação parental, mas a gente indica, olha, vocês precisam de uma orientação parental, né, vou indicar, né, ou você vai fazer em outro momento essa orientação, tá? Quais os acompanhamentos importantes que essa pessoa precisa, né? Então, a criança precisa de uma psicopedagogia, precisa de uma adaptação na escola, precisa fazer psicoterapia, uma reabilitação, né? Então, isso é importante, né? Se, né, precisa aí um acompanhamento neurológico, psiquiátrico,
fornecer ali informações importantes. Então, claro que não vai dar para trazer um super detalhamento, mas alguns pontos do que você já pode orientar ali para aquela família fazer em casa, né, para trabalhar aquelas dificuldades. Então, trazer essas pequenas orientações, né, para a pessoa em relação a essas dificuldades que essa pessoa trouxe. Fazer uma devolutiva para outros profissionais, tá? Então, esclarecer isso. Olha, eu vou conversar com o seu médico, eu vou conversar com o seu psicólogo, com a escola, né? Então, isso também é um aspecto importante para você relatar suas observações e fazer esse olhar multiprofissional, né? Então, essa habilidade que a gente tem de conseguir fazer essa conversa, essa mediação, é super importante para auxiliar o paciente. E esclarecer com a pessoa, né? Deixar aberto, abrir para a pessoa trazer as suas dúvidas, as suas sugestões, as críticas, se ficou claro, se não ficou. Então, eu gosto de trazer ali no final assim, olha, gente, eu queria, né, que você me dissesse se tá claro, se faz sentido, se a pessoa concorda com o que você falou, olha, isso que eu trouxe faz sentido, você observa isso também. Né? Mesmo que a pessoa não concorde muito, aí você traz isso para ela, você não percebe isso? Não concorda tanto? Olha, o que eu vi foi isso, isso e isso, né? Então, traz as suas questões do que você observou, por que as suas justificativas, né, que embasam, né, aquela tua observação, né? Então, para a pessoa também trazer um feedback ou para as dificuldades que ela está tendo ali, né? Então, quando você possibilita essa abertura, isso traz um acolhimento para a pessoa. E eu sempre gosto de finalizar agradecendo, né? Trazendo pontos assim que me chamaram a atenção, né? Daquela pessoa. Então, isso também traz um vínculo, né? Quando a gente fala, olha, foi importante para mim saber um pouquinho da sua história, né? Eu sei que não foi fácil para você, né? Ter essa abertura, né? Então, quando a gente traz esses aspectos, a pessoa, ela se sente ali humanizada, né? Naquele momento acolhida, tá? Então é isso, gente. Nossa aula de hoje, espero que ajude vocês a colocarem em prática essas estratégias para trazer mais segurança para vocês. Então acompanhem as nossas aulas, os nossos conteúdos para ajudar vocês a terem um melhor desempenho na avaliação e terem pacientes e indicações para o trabalho de vocês. Muito obrigada!